Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Eu vou querer falar um pouco sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu li esse livro duas vezes, uma em português e a outra eu li ele em inglês. E bom, eu vou dizer aqui para vocês que ele está desatualizado. Ele é de 1997, estamos em 2025. É claro que mudou bastante. São conceitos que são bem básicos, para falar a verdade, que eu super indico para absolutamente todo mundo que eu conheço. Mas, como eu disse, está desatualizado. Eu até pensei em fazer um outro livro, só que o problema é eu não tenho autoridade para isso, né? Ele já viveu uma vida toda e eu só estou começando a minha, então não tenho autoridade para fazer esse livro, mas eu tenho autoridade para gravar um vídeo sobre e falar sobre. Bom, eu vou começar com a questão do ativos e passivos e toda aquela crítica que ele faz, né? Questão do governo. O governo ele pode imprimir moeda, mas não só isso. Eu vou dizer para vocês que o governo aqui do Brasil ele é bem mais controlador que o governo dos Estados Unidos, né? Ele imprime moeda da mesma forma, ele controla a educação, ele não cria uma educação sequer de qualidade para a gente. E acaba o Brasil sendo um país de extremas desigualdades, né? Quando alguma vez eu pesquisei, se vocês tiverem vontade, pesquisem os países com a maior desigualdade do mundo, você vai ver que o Brasil está em 10ª ou quase 20ª colocação. Porém, isso quando a gente pesquisa em português. Quando a gente pesquisa em inglês, o resultado dá simplesmente a 2ª colocação, perdendo apenas para a África do Sul. E, gente, isso é terrível, né? Por mais que a gente pode desacreditar dos dados, graças ao livro Como Mentir com Estatística, ele fala um pouco sobre isso, né? Por causa da tendenciosidade da amostragem, né? Não se preocupe com esse termo, né? Só precisa saber que as estatísticas podem ser mentiras ou podem ocultar um pouco da verdade, né? Se a gente está mexendo com números, você sabe muito bem que se você errar, por exemplo, um cálculo mais avançado, errar um menos ou mais, o seu resultado dá errado. Então, para você entender mais ou menos qual é o significado de esses dados podem estar corrompidos ou tendenciosos, né? Pois bem, eu digo para vocês que a maior o maior conhecimento que ele vai te trazer de agregar valor é em relação ao dinheiro trabalhar para você. Por mais que eu queira trabalhar, ter uma profissão, fazer algo, eu vejo muita gente ter muito mais retorno sem trabalhar, tipo empreendendo com fundos imobiliários, por exemplo. Olha quão bizarro é aqui no Brasil. A pessoa que decide criar uma empresa, contratar funcionário, etc, etc, ela paga imposto. E o cara que simplesmente decide colocar o dinheiro dele rendendo, por exemplo, no CDI. No CDI tem imposto sim, mas com o tempo vai reduzindo. E também não só no CDI, como em fundos imobiliários. Essa pessoa ela não paga imposto. Não é que eu sou a favor de pagar imposto, eu sou contra. Mas você tem que entender que um trabalha, bota a mão na massa, passa por estresse e graças a isso ele tem o seu retorno. O outro não trabalha, não passa por estresse, só se arrisca. E souber investir, teoricamente nem arriscado é, porque fundo imobiliário eu já investi. Desculpa aí o barulho da moto. Fundo imobiliário eu já investi e é muito seguro. Então, tipo assim, ele não é tão volátil quanto o criptomoeda. Inclusive, investir também teve vários retornos. Inclusive, eu quero falar sobre isso no vídeo, né? Bom, vamos lá. O que eu traria para hoje sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? O que eu traria? Traria para você fazer o seguinte caminho na sua vida. Se tu tem alguma merda na cabeça, como tipo assim, ai, o meu sonho é ser médico, não sei o que, isso aqui eu vou te dizer que é merda que tu tem na cabeça, né?
Porque você tem um sonho ali de ter status, como por exemplo policial, bombeiro, né? Isso daí, meu irmão, quem é que sonha em trabalhar? Eu acho que já deve ter visto aquele vídeo lá. Eu vou procurar ele depois para colocar bem aqui. Calma aí. Boa tarde, Neymar. Vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. Meu sonho é abrir poço, furador de poço. E bom, você já deve ter entendido mais ou menos o rumo que eu quis dizer. Se vocês pegarem essa conversa ela não é das pessoas, essa conversa é da escola, onde que a sua professora chega, o seu coleguinha ele chega e pergunta o que é que você quer ser quando crescer. Então essas perguntas elas estão sempre ligadas a uma profissão, né? Afinal é para isso que a escola fez, que o famoso Rockefellas, né? Para não ter que xingar no vídeo, né? Fazer uma piada também com o nome do cara. Ele decidiu criar um sistema que ele tem o intuito de profissionalizar a mão de obra, o que não acontece no Brasil. No máximo, a pessoa vai saber ler, escrever e fazer contas básicas de matemática. Isso no máximo, se não saiu um analfabeto funcional. Né? Graças a meu bom Deus, o Brasil ele consegue fazer tudo que os outros fazem de certo, quando a gente se trata de sistemas, o Brasil ele faz de errado, né? Desde o integralismo, integralismo, até, enfim, né, a divisão do território brasileiro, né? Pega aí o Canadá, os Estados Unidos, como é que funciona a divisão do território, você vai ver que é bem diferente dos estados aqui no Brasil, né? Mas continuando, eu quero resumir, não quero mais fugir do assunto, como é que eu estou fazendo agora. Eu quero mostrar para vocês o que eu achei essencial e de trazer de importância para vocês. A primeira eu queria muito poder investir em ações, né, no mercado. Eu queria muito poder empreender aqui no Brasil, mas para isso você precisa de dinheiro, né? Ou você acumula essa riqueza durante anos, ou você assume dívida, né? E eu vou te dizer para vocês, a melhor forma de você fazer isso é assumir dívida de forma inteligente. Como assim? Muita gente gosta de dizer que, por exemplo, você pega uma dívida aí de, vamos supor, R$ 200.000, compra um apartamento, aluga esse apartamento e arremata a dívida. Mas não é simples assim, cara. Enquanto a gente aprende uma profissão, né, a gente que é pobre aprende uma profissão, o rico ele vai aprender duas coisas essencial: lidar com pessoas, resolver problemas, agora são três, né? E principalmente administrar dinheiro, né? São três coisas que quem é rico deve saber, não é que tem, deve. Né? É um dever dessa pessoa para a geração de riqueza. Então, se você quer ter qualidade de vida, quer ter liberdade financeira, cara, tu tem que aprender essas três coisas, né? E um caminho, se você tem em média de 20 anos para mais ou menos, cara, seria jovem aprendiz, procurar trabalhar menos e ganhar a mesma quantidade, tipo, não ficar preso em um salário mínimo, ou procurar receber menos, mas com adendo de pelo menos ter uma profissão. Por exemplo, tem vários lugares que você vai trabalhar menos, trabalhar mais, quer dizer, não quer dizer trabalhar a mesma quantidade, ou às vezes mais, mas você vai aprender a fazer alguma coisa, né? Isso que é justamente o que o livro vai trazer, e eu trago isso até os dias atuais. Mas hoje tem internet, hoje tá tudo mudando muito rápido, enfim. Então você tem que se apegar à informação, cara. Querendo ou não, se tu não se apegar à informação, tu tá ferrado, cara. Que as coisas mudam muito rápido. Tipo, a gente tá de boa hoje, pã, do nada explode a Terceira Guerra Mundial e enfim, o ouro estoura, as pessoas elas tiram, todo mundo pede demissão, não sei, enfim. O mundo hoje tá muito rápido, tá muito acelerado, enfim, tá bem diferente do que era na década de 90. Então, se por acaso você quer realmente seguir um caminho que você vai ter qualidade de vida, cara, eu vou te dar esse caminho. Saiba fazer algo, saiba administrar dinheiro, lidar com pessoas e resolver problemas. Isso você vai aprender na prática e não na teoria. Para de acreditar no sistema, né? Para de acreditar em faculdade. Faculdade é muito teórica, né? Se você for para a faculdade, vá para a faculdade, mas estude por fora, se esforce, faça boas amizades, tenha um bom network. Sempre procure por emprego e por trabalho. Essa é a dica para você. Mas não fique preso a isso. Acumule riqueza, faça sua reserva de emergência 6 meses do seu trabalho, basicamente do seu custo de vida. 6 meses, por exemplo, tu gasta. Uma coisa é arrecadar, tipo assim,
Uma coisa é sua renda. Tipo, eu tenho uma renda de R$ 2.000, mas eu gasto 3.000. Aí tu tá ferrado, meu irmão. Aí tu pega 3.000 e multiplica por 6, né? É isso que você vai precisar para se sustentar. Ah, mas o que eu faço? Eu tô sem dinheiro. Cara, renda extra, basicamente. Renda extra, muda de trabalho, engole alguns sapos mesmo. Pô. A vida não é fácil, não. Por exemplo, tu tá com um custo de vida de... Tu ganha um salário mínimo, então 1.500. Vamos arredondar para isso, tá bom? A gente sabe que é menos que isso. Tu ganha um salário mínimo. E agora, o que eu faço? Tu vai fazer da seguinte forma. Cara, se tu ganha um salário mínimo, tu não aprende nada, tipo, de última profissão, como, por exemplo, carpinteiro, pedreiro, açougueiro, qualquer coisa que vai te dar um retorno, maior que um salário mínimo. Cara, se tu ganha um salário mínimo, tu tem que sair disso, tipo, não desesperadamente, mas fazer um plano pra sair disso. Em resumo, é isso. E um plano prático. Esquece esse negócio de faculdade, cara. Faculdade é muito pro longo prazo, então, no longo prazo ela não vai te dar retorno. Pode apostar. Pode apostar que até investir em concurso público traz mais retorno do que faculdade. Pode ter certeza disso. Entendeu? Então, e além do mais, o mercado está muito competitivo. Por isso que eu falei para você se dedicar. Faça uma faculdade e se dedique porque está muito competitivo. Então, qual é o caminho certo, cara? O caminho certo é você saber fazer algo, você acumular riqueza, investir em empreender. Ah, mas eu não tenho dinheiro, cara. Tu compra um bombom, um resumo bem simples do que é empreender, e leva esse bombom até as pessoas, ou seja, o terceiro setor. É bem simples mesmo. O terceiro setor ele trabalha nisso, tá bom, gente? Não vou explicar os outros setores, porque, enfim, eu disse que não ia mudar muito de assunto. Mas... E de R$ 1 você transforma em 2, ou até 3, se tu tiver cara de pau para fazer isso. Ou seja, você já está empreendendo. Entendeu? Prestação de serviços, venda de produtos, compra coisa na internet, revende, compra coisa no marketplace do Facebook, revende, compra ações, revende, presta mentoria de qualquer coisa que você sabe fazer. Cara, empreender, né? Trabalho extra, se sua renda não está o suficiente, procure novos empregos que te ensinam. Cara, tu tem que entrar no emprego não para passar a tua vida toda nele. Tu entra no emprego para tu sair, cara. Se tu não entra no emprego para tu sair, tu já tá agindo errado. A não ser que o emprego ele te dê um plano de carreira que seja realmente, que tenha um retorno agradável, né? Minimamente agradável. É o famoso mínimo que tu vai ter uma qualidade de vida boa, né? Eu também não digo para você se demitir do seu emprego, de CLT, se você recebe o salário mínimo agora. O que eu te indico é você procurar outro emprego, né? Se você recebe o salário mínimo, não aprende nada, que o essencial não é o dinheiro, é o aprendizado. E depois usar ali a sua riqueza para gerar mais riqueza, né? Pode alugar coisas, né? Por exemplo, comprar uma bicicleta e alugar essa bicicleta. Aluguel de livros, entendeu? É empreender, cara. É pesquisar e é testar e é apanhar, né? Investir pouco para aprender muito na prática. Comprar, por exemplo, compra um produto aí, revende, só para tu ver como é que é. Eu fiz isso e, cara, é muito agradável. É muito agradável saber que tu consegue tirar, tipo, o trabalho de um dia em 1 hora só fazendo uma única venda, entendeu? E é vendas. O resumo é esse. É vendas, é aluguel, compra para valorização. É isso que tu tem que mexer, entendeu? E não esse negócio de fazer faculdade, estudar e conseguir um emprego. No final das contas, tu vai ser um escravo. Se tu fizer faculdade, pelo menos seja um prestador de serviço, né? Ou pelo menos consiga um emprego fora do país. É outra coisa que eu poderia falar, né? Ganhar seus 25 mil aí, né? Ganhar 5 mil em dólar, 6 mil, 10 mil em dólar. Tu vira rei aqui no Brasil, entendeu? Morando aqui no Brasil. Então, mas é claro, tu tem que entender que toda vez que você faz um plano, a tendência dele é de dar errado. Então, tenta não se estressar, tenta só não seguir o roteiro, porque eu vou te dizer, roteiro não existe. As coisas vão dar errado, elas não vão funcionar, e você vai sofrer bastante para aprender. Mas o mais importante de tudo é aprender. Essa é a parte mais importante de todas. Então, foque nisso. Foque em empreender e foque em melhorar de vida, né? E também pare de ficar gastando dinheiro de coisas completamente idiotas, né? Em vez de gastar dinheiro com um iPhone que não vai te trazer um retorno financeiro, gaste dinheiro com uma viagem, cara. Vai conhecer outro lugar, enfim. É dessa forma. Gastar com experiências e não com objetos materiais ou com status.
pode ver que o Mark Zuckerberg, ele anda aí que nem uma pessoa comum, né? E ele tá nem aí. E você tá aí querendo andar com roupa de luxo, né? Pelo amor de Deus, né? Gente, há muita coisa pra falar. Eu acho que vou fazer o segundo vídeo.